Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. E lembrando que aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento, com a informação, com curiosidades importantes e com a prestação de serviços. Olha, desde cedo muitos alunos começam a pensar em possíveis profissões que gostariam de seguir para a sua vida. Muitas vezes influenciados pelos pais, pelos tios ou amigos da família. No entanto, a maior dificuldade que encontram é na definição de uma profissão, porque geralmente faltam a eles informações precisas e orientação adequada para essa escolha. Talvez por esse motivo, muitos alunos, após iniciarem um curso superior, por exemplo, chegam à conclusão de que não era bem aquilo que imaginavam para a profissão escolhida e acabam por abandonar o curso. Isso é muito comum. Temos ainda a considerar, por exemplo, que a lista de profissões hoje existentes é enorme. Antigamente, havia somente profissões bem definidas, por exemplo, como medicina, direito, magistério. E atualmente essas profissões têm várias especializações e muitas áreas novas de trabalho, foram criadas, baseadas principalmente na informática e na tecnologia. E já estamos contando com a presença aqui no estúdio para nos ajudar nesse bate-papo importante sobre os desafios do trabalhador moderno. Estamos contando com a presença do Antero Barbosa, ele que é coach e consultor de gestão empresarial. E também contando com a presença da Priscila Calado, ela que é psicóloga especialista em gestão de pessoas. E queremos saudá-los aqui com um bom dia, sejam muito bem-vindos, começando pelo Antero. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite, cumprimento a todos que estão nos assistindo. E estou mais olhos para a gente conversar sobre esse tema, que realmente é um tema muito bom para se conversar. Perfeito, perfeito. Queremos agradecer também a Priscila Calado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também estamos aqui para ajudar aos jovens, que estão pensando em inserir ou decidir um curso e se inserir no mercado de trabalho, a tirar algumas dúvidas. O que não é tarefa fácil, principalmente na modernidade, onde existem inúmeras profissões. Hoje, para o jovem, não é tarefa fácil, Verdade. Realmente, os jovens, eles ainda muito cedo precisam decidir que curso iniciar e muitas vezes têm a ideia de que aquele curso ele vai precisar fazer para exercer a profissão, aquela única profissão, o resto de suas vidas. E não é bem assim, Nós sabemos que o mercado está em constantes mudanças e é interessante que, antes de iniciar uma graduação, os jovens possam buscar uma orientação vocacional com um psicólogo, para que eles conheçam melhor a respeito dos projetos que têm para o futuro, se eles vão conseguir desenvolver e desempenhar as atividades que desejam, para não acontecer de, no meio do caminho, descobrir-se não sendo aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Porque o jovem, como qualquer outra pessoa, precisa ter vocação e habilidades específicas para exercer aquela profissão. A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho no nosso bate-papo, mas antes, a gente vai conferir uma matéria especial sobre esse assunto e você continua conosco. Vamos acompanhar. Valéria está realizando o sonho de cursar a faculdade de jornalismo. Ela tem 38 anos e já vivenciou tantas reviravoltas na vida profissional que não se assusta com os desafios do mercado de trabalho. Hoje, atua como promotora de vendas, a profissão do primeiro emprego e que a ajudou durante a vida a avançar em busca dos objetivos. Antenada, ela observou o mercado da beleza em expansão no Recife em 2014 e mergulhou no mundo da estética. Era o momento certo para ganhar dinheiro. Em 2012, a estética estava muito forte aqui em Recife, estava bem aquecida. Os recifenses começaram a enxergar realmente a estética. Então, tinha muitas clínicas sendo abertas, tinha muita clientela para todas as áreas, massagem, drenagem, sobrancelha estava muito em alta. A sobrancelha tinha deixado de ser apenas sobrancelha para ser um cartão postal do rosto. Então, eu pensei que eu poderia fazer estética e ganhar muito dinheiro. Manter-se no mercado de trabalho exige atualização. Quem explica é esse analista comportamental que atua como Master Coach. Para ele, o profissional precisa correr em busca do aperfeiçoamento que almeja. É comum as pessoas, quando perdem o emprego ou saem do emprego, ela dizer que vai fazer cursos
para se requalificar, para voltar ao mercado de trabalho. O importante, é muito mais importante a pessoa se qualificar enquanto empregada. E é muito comum você ver as pessoas quererem terceirizar a própria educação. Elas precisam parar de querer que a empresa banque os estudos dela e os cursos delas. Claro que tem organizações que investem, mas se ela for só esperar por isso, ela não vai para canto nenhum. Então é muito importante que os profissionais, mesmo os empregados, principalmente ainda empregados, procurem se melhorar e se qualificar, até voltar para a atividade fim dela, para se especializar. Hoje as empresas procuram muitos especialistas, procuram pessoas que dominem realmente o campo e a área que ela atua. Valéria compreendeu a importância de estar preparada para o mercado, mas no coração ela tinha um sonho, alimentado durante anos, apesar das dificuldades. O jornalismo fazia parte do plano de vida que ela desejava. Primeiro que logo em seguida teve uma crise muito forte no país, alguns anos depois, próximo de eu me formar, já começou a cair muito o cenário financeiro, né, do país. Foi aquela crise e eu detestei. Eu não me identifiquei em nada. Eu sabia fazer tudo, eu sei fazer, mas eu não sentia prazer, eu não tinha vontade de fazer nada. Não aconteceu, simplesmente. Eu chegava para atender o cliente e eu ficava muito triste porque eu estava atendendo o cliente. Ao invés de eu vibrar porque eu estava atendendo e porque eu tinha dinheiro. Simplesmente foi decepcionante. Mas isso não seria uma completa mudança de rumo, uma reviravolta na maneira como a carreira profissional estava sendo conduzida? Em um primeiro instante, sim. Mas o que é a vida sem desafios? Para o especialista em comportamento profissional, é preciso estar preparado para mudanças, e isso significa autoconfiança. Quando a gente está falando de crescimento, a gente fala de desafios, qualquer área da vida que a gente for crescer. E quando a gente fala de carreira, esse desafio ele é um pouco mais delicado, porque a gente fala também de meio de vida, porque é a nossa profissão. Então, sempre quando a gente vai tentar um emprego novo, uma área nova, uma profissão nova, se tem aquele receio, aquele pouquinho de medo, mas isso depende muito das pessoas. Quando a pessoa que está empregada recebe um convite para ir para outra empresa, a qual é muito mais comum hoje as empresas procurarem pessoas que ainda estão empregadas do que as desempregadas, porque se a pessoa está empregada para ela é porque ela tem alguma qualificação e é importante. Então aquela pessoa geralmente tem aquele receio de sair do certo por uma área que pode ser duvidosa, mas é o desafio. E ela precisa principalmente acreditar nela mesma. Com tanta reviravolta na economia do país, todo trabalhador precisa estar atento às exigências do mercado, e isso está associado ao comportamento no local de trabalho, à capacidade de realizar tarefas em equipe e na maneira como o profissional é visto. A dica é válida para quem já tem uma carreira sólida e também para quem está na saga pelo primeiro emprego. Para o primeiro emprego, é um assunto bem delicado. Tem pessoas que têm oportunidades maiores de começar numa área que ela quer e tem pessoas que precisam começar, às vezes, por necessidade, por áreas que ela nem quer seguir para trabalhar. Mas o importante é, mesmo empregado e principalmente empregado, e se tiver no começo melhor ainda, nunca pare de estudar. Nunca digam assim, eu terminei os estudos, eu já parei de estudar, eu terminei a faculdade. Gente, conhecimento nunca é pouco, nunca é nada, ao contrário. O que a gente mais precisa fazer é estudar. Mas sabe aquela preocupação com a mudança? A Valéria não tem. Ela sabe que a idade pode impedir a atuação profissional como jornalista, mas também sabe que a experiência como promotora de vendas garante um diferencial. Eu não me assusto, não. Eu não me assusto, de verdade. Eu acho que eu não sou uma... Como é que eu vou dizer? Eu não sou uma iludida, mas eu sou muito esperançosa. Eu acho que tem um cantinho preparado para todo mundo e uma hora vai acontecer. Afinal, a vida de trabalho também precisa de sonhos. Eu entro na faculdade orando, saio orando e durante as aulas muitas vezes eu me pego chorando muito assim, porque eu digo, onde eu estou? Eu orei tanto por isso que eu fico assim meio emocionada, porque parecia tão distante, tão longe e hoje está assim, tão perto, tão meu, tão presente, tão vivo. Eu estou viva. Muito bem, é esperançosa, Valéria, e é isso mesmo, ter esperança e correr atrás dos seus objetivos.
Bom, gente, ainda segundo informações que nós temos do IBGE, trazendo um panorama sobre o mercado de trabalho brasileiro, encerrou em 2018 com um recorde negativo. O número de pessoas trabalhando sem carteira assinada foi o maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, que tem início em 2012. Os dados apontaram que o país teve, em média, 91,8 milhões de trabalhadores ocupados no ano passado. Desse total, 32,9 milhões não tinham carteira assinada. Hoje, eu te convido para refletirmos juntos sobre o mercado de trabalho de maneira geral e o mercado de trabalho também informal, que é uma outra área que vem crescendo bastante, as pessoas criando suas próprias empresas, seu próprio negócio, E a gente vai conversar também sobre esse assunto e você, é claro, não pode perder o programa de hoje. E vamos aqui conversando um pouquinho com os nossos convidados. Nós temos daqui a pouco aqui alguns pontos importantes a mencionar e eu queria que eles comentassem a respeito da matéria, o sonho, o objetivo traçado, por exemplo, pela nossa personagem, a Valéria, que tem esse projeto de vida, esse sonho, que ela cultiva há muito tempo, mas que existem alguns impedimentos, A gente vai falar um pouquinho sobre esses impedimentos. Eu queria ouvir primeiro o Antero Barbosa trazer uma reflexão sobre essa matéria. Eu acho muito bom quando eu vejo uma pessoa como a Valéria que expõe claramente que ela sabe o que ela quer. Está enfrentando as dificuldades, é claro, todo mundo vai enfrentar, mas ela sabe o que ela quer. E isso não é o mais comum. Agora, a grande pergunta é, por que uns sabem desde criança, muitas vezes, e outros não sabem? Às vezes se formam em uma, duas faculdades e não acharam o caminho. Exato. Por que isso acontece? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui dar um presente a um filho de um amigo de 5 anos de idade e eu levei um carrinho, um presente normal para uma criança, um carro. E ele chorou quando ganhou o carro. Ele chorou? Chorou, e o pai me disse, não é porque ele não gosta de carro, ele só gosta de avião. Ele disse que vai ser piloto. Nossa, já sabia. Pois a vida passou, Felipe, e ele é piloto. Uhum. Quando ele fez 18 anos, o pai quis dar a ele a carteira de motorista. Ele disse, eu não quero aprender a dirigir, eu quero o brevet, eu quero ser piloto. Qual é a diferença, Por que uns sabem exatamente o que querem, mas a grande maioria não sabe, Para tentar simplificar a resposta e deixar isso aí para a gente debater com a Priscila, eu lembro o seguinte, a origem de você conhecer aonde você quer chegar passa por você se conhecer. Uhum. Então, o famoso oráculo de Delfos na Grécia Antiga dizia, conhece-te a ti mesmo e encontrarás todos os deuses. Ou seja, o ponto é que as pessoas não encontram oportunidades na vida, não é só no mercado de trabalho, na vida, para buscar o autoconhecimento. Isso não é uma coisa que está muito disponível e nem as próprias pessoas têm essa noção. Para mim, isso é o ponto de partida para gerar toda essa falta de definição clara dos objetivos. Eu sei muito bem o que eu não quero para a minha vida, mas eu não tenho muita certeza do que eu quero. Perfeito, perfeito. Perfeita reflexão, inclusive. Não sei se a Priscila Calado quer contribuir com algum outro ponto que o Antero até mesmo citou, ou alguma coisa que queira também contribuir. Fique à vontade. Sim. Ele falou, um exemplo, também uma história que me chamou bastante atenção, de um jovem, como a gente tem muitos jovens hoje assistindo o nosso programa, esse jovem, ele estava já também determinado a cursar engenharia. Ele já se inscreveu no vestibular, tudo, e se inscreveu também em outra faculdade para outra área, que seria a área de humanas, o curso de Direito. Então fez o vestibular, passou no curso de Engenharia da Computação e posteriormente seria a prova do curso de Direito. E no dia da prova ele disse, não, eu não vou, já passei, o que eu realmente quero, já sei, é engenharia e não vou perder tempo, não vou. Então, quando a mãe dele disse, hoje é o dia da prova, ele, não, hoje eu não vou não, eu já sei o que eu quero. A mãe dele, você vai, eu já paguei a inscrição, você vai. Então, ele foi, fez a prova, passou também em Direito. Passou nas duas. Foi. Então, os pais dele negociaram com ele a seguinte questão.
Você passou nos dois, experimente os dois, curse Direito e curse Engenharia e veja o qual você mais se identifica. Então foi isso que ele fez. Depois de 1 ano, ele deixou Engenharia, concluiu Direito. Olha só. E hoje é um grande procurador da Justiça, né, no Brasil. Então, assim, ele conta isso. Um belo exemplo, né? Um belo exemplo. Que acontece, né? Isso pode acontecer, a gente não pode generalizar, né? E o jovem, realmente, ele precisa experimentar. Ele está numa fase de descoberta, ele tem que pesquisar, tem que estudar, experimentar, buscar conhecer cada vez mais cursos, áreas de atuação. Então, o máximo que ele conseguir, isso vai ser mais fácil para mais na frente não acontecer de haver uma interrupção no curso ou algum tipo de frustração. Perfeito, perfeito exemplo aqui citado, não é, pela nossa convidada Priscila Calado. E a gente tem aqui, para ajudar, para sermos mais didáticos, né, com relação a esse assunto que estamos falando, sobre os desafios do trabalhador moderno, temos aqui alguns pontos importantes sobre as formas de se destacar no mercado de trabalho. Vamos à primeira delas aqui, e ao passo que a gente mencionar, os nossos convidados fiquem à vontade para comentar, não é? Formas de se destacar no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Foque no trabalho. O que seria essencialmente isso, Antero? Foque no trabalho é uma coisa que se bate todo dia dentro das empresas, né? E eu considero isso até um lugar comum. Porque quando se fala foque no trabalho, o que a empresa está dizendo é foque nos resultados. Porque quando a empresa contrata alguém, ela quer uma entrega, quer resultados. Isso. Não que eu seja contra que as pessoas sejam focadas em resultado. Isso é absolutamente indispensável. Afinal de contas, é para isso que ele está ganhando. Mas a experiência mostra que existem 2 outros fatores que, se eu ficar apenas focando no resultado, a consequência será que eu não vou atingir os resultados. Que fatores seriam esses? 1, eu tenho que focar no aprendizado. Eu preciso aprender todo dia, aprender com o que eu estou fazendo, aprender com o que eu não estou fazendo, aprender com a vida, aprender com os amigos, aprender com os chefes. E a pessoa precisa estar aberta para esse aprendizado. Precisa estar aberta. Né? E muitos não estão só focados no resultado. Esquece o aprendizado. E o outro fator é a felicidade. É muito difícil você conseguir entregar resultados permanentemente se você não gosta daquilo que você faz, se você está fazendo, contrariando os seus propósitos de vida. Ou seja, tem que ter satisfação também pessoal, claro, naquilo que está executando, né? Isso, por isso é que eu diria, nada contra focar no trabalho, mas se o trabalhador focar no aprendizado e focar em buscar aquilo que ele gosta, ele vai entregar os resultados. Perfeito. Se ele não focar nessas outras 2 coisas, eu não sei se ele consegue focar no trabalho e entregar resultados. Não sei se a doutora Priscila quer acrescentar alguma coisa com essa reflexão. Perfeito? Está tranquilo? Perfeito. Muito bem. Então, o outro ponto aqui, olha só, além de focar no trabalho, defina objetivos. Né? Como a gente pode ajudar as pessoas que não têm, digamos assim, tanto foco, tanto objetivo, por exemplo, na execução de sua atividade profissional, Priscila? É muito importante que a liderança observe isso, né? Para que tire o melhor de cada um e desenvolva também novas habilidades. Como o Antero falou, o foco em fazer o que precisa ser feito, trazer resultado e também fazer o que gosta. Então, depois que você definir esses 2 pontos, você vai saber onde você quer chegar, né? Que seriam os objetivos. Então, até mesmo numa entrevista de emprego, muitas vezes é questionado onde você se vê daqui a 5 anos, 10 anos como profissional, como pessoa, para saber se realmente aquele profissional ele está dentro dos objetivos que a empresa também, porque a empresa também tem expectativas para aquele funcionário, para o colaborador, né? Então, é importante que ele tenha também essas respostas para ele mesmo saber que caminho ele traçar. Uma coisa, não sei se é importante a gente destacar isso, mas as empresas que ditam bem os seus planos de cargo e carreira dentro da empresa, né? E transmite isso para os seus funcionários. Isso é um fator positivo, agregador, que vai estimular, por exemplo, o marketing interno, o endomarketing, por exemplo, a satisfação pessoal desse profissional, Antero? Com certeza, porque
a empresa tem seus objetivos. Cada um de nós que está dentro da empresa temos os nossos objetivos. E é preciso esses dois objetivos se conciliarem, porque senão é duas torcidas, não vai chegar a um acordo nunca. Agora, a empresa que divulga os seus objetivos, diz o que quer, diz o que espera de cada um dos seus funcionários, ela está facilitando a vida. Porque, de repente, o meu objetivo não está naquele trabalho, não é compatível com aquela empresa. Então, eu tenho que procurar outro lugar. Agora, e eu ficar naquele lugar sem saber para onde a empresa quer que eu vá, não é bom nem para mim, nem para a empresa. Muito bem. Então, as áreas de recursos humanos, hoje em dia, se preocupam muito com isso, porque não interessa para a empresa manter num emprego alguém que não quer aquilo. Muito bem. E gerir pessoas não é tarefa fácil, né? Por isso que tem essa área de formação, não é? Que é muito necessária nas empresas, o gestor de pessoas, né? Aquele profissional que tem especialidade em gestão de pessoas, é fundamental dentro das organizações e principalmente das grandes organizações que têm inúmeros funcionários, não é isso, Priscila? Sim, com certeza é fundamental, até porque antes mesmo, né, do profissional entrar na empresa, ele já pode se perceber o que o Antero citou. Se aquela empresa realmente vai atender às expectativas que ele busca como profissional. É possível ele desenvolver, fazer carreira, tem espaço para ele, né? É um caminho inverso. Muitas vezes, devido até mesmo à situação econômica, né, do país, então as pessoas estão querendo trabalhar e enviam muitos currículos, né? Ou enviam apenas um currículo em um formato para várias empresas, em um e-mail único. E isso acaba deixando ele ser chamado em alguma empresa que não atende à expectativa que ele gostaria como profissional. Pode acontecer dele ser contratado, de iniciar, mas em pouco tempo ele vai ser um profissional desmotivado e não vai estar satisfeito com as atividades que está desempenhando. Esse é o perigo, não render dentro da empresa, né? Aquela execução daquela atividade profissional, né? Quando não rende, aí já começa a trazer alguns prejuízos ao resultado da empresa. Né, isso custa caro para a empresa, né, Sim. Priscila? Quando ela erra, ela não dá um espaço para que o seu colaborador escolha a empresa, apenas a empresa escolhe o colaborador, ela está trabalhando num caminho que ela vai perder dinheiro. Em algum momento ela vai perder, porque ela gasta para selecionar, gasta para treinar, gasta para tomar conta, gasta o computador, gasta o espaço, gasta o cafezinho. Exatamente. Ela não pode jogar isso fora. Então, o caminho é permitir que o colaborador, o futuro colaborador, tenha direito, tenha chance de escolher a empresa que ele quer trabalhar. Uma coisa interessante, o Antero me fez lembrar sobre a questão do homework, né? Hoje é uma nova área de atuação, um profissional que trabalha em casa, leva o trabalho para casa, executa lá e envia ali, portanto, a sua proposta, né? A execução daquele trabalho de maneira geral. Há trabalhos que há essa possibilidade, há outros que não. Alguns profissionais que dizem que é uma área de atuação muito boa até para eles se organizarem melhor, administrarem melhor seu tempo, que é uma outra preocupação, a administração do tempo. E só lembrando, gente, tem essa questão do invista em você. É um ponto crucial que a gente vai comentar no próximo bloco. Você continua com a gente. Vamos pedir licença aqui aos nossos convidados e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre os desafios do trabalhador moderno, que são muitos desafios, e a gente está trazendo aqui uma série desses pontos importantes. E quem está nos ajudando a entender mais sobre esse assunto são os nossos convidados de hoje. E eu aproveito, para chamar aqui mais uma pessoa para participar deste nosso bate-papo. A Tânia Silva tem mais informações para a gente sobre esse assunto da internet, não é? Tânia Silva, é com você. Oi, Felipe, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do R7. Maternidade ainda é empecilho para a carreira de mulheres.
De acordo com pesquisa Mitos e Verdades no Universo Corporativo, no segundo encontro do grupo de mulheres do varejo, foi apresentada essa pesquisa que mostrou que 84% das mulheres e 79% dos homens dizem acreditar que as profissionais sofrem preconceito quando engravidam. O que se observa em algumas situações são demissões ao voltar da licença maternidade e alguns obstáculos para retomar o trabalho. Entre os entrevistados, 73% das mulheres e 65% dos homens afirmaram que as mães enfrentam dificuldades para voltar ao mercado de trabalho. A pesquisa ainda revela que a maioria das mulheres acredita que é possível conciliar a vida profissional com a maternidade. A pesquisa também mostrou a diferença salarial entre mulheres e homens. Ainda trabalham mais, as mulheres trabalham mais que os homens e ganham menos que os colegas de trabalho do sexo masculino. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Obrigado, Tânia, pelas informações e vou pedir aqui também uma explicação, orientação, melhor dizendo, não é? O que acha, por exemplo, a Priscila Calado sobre esse ponto que a Tânia trouxe para a gente, não é? Sobre a questão salarial, por exemplo, a mulher que engravida no trabalho, não é? O que ela espera ali, o que a empresa também pode oferecer nesse sentido. Pode ficar à vontade para trazer um comentário. Realmente, algumas empresas pode acontecer de deixarem um pouco desconfortável quando colaboradoras, né, engravidam. Então, aí eu vou voltar àquele ponto da gente também ter bastante cuidado na escolha de onde iremos trabalhar, né? Por conta disso, né? Hoje eu conheço várias profissionais que não têm essa preocupação, porque conhecem a cultura organizacional de onde estão. O que é muito importante, antes Isso. mesmo de você enviar um currículo, de você se candidatar à vaga, à oferta, saber justamente como a empresa pensa, não é? A missão, visão, valores, não é isso? Exatamente, né? Isso é importante, por quê? Porque quando nós sabemos que há uma certa idade, até por conta da questão biológica da mulher, né? Que é necessário ela fazer essa escolha, tomar essa decisão, e a empresa precisa deixá-la tranquila quanto a isso, que é algo natural, né? Do ser humano, da vida, enfim. A questão salarial também entra nesse aspecto de depender de como a empresa visualiza essa questão, né, de gênero. E assim, isso é muito importante muitas vezes, Felipe, que na própria entrevista a empresa já mostra, né? Como eu sou mulher e já fui entrevistada por algumas empresas, você na entrevista sente que se realmente, até a pergunta, né, direta já aconteceu. Entendo. Então, a gente já sabe. Se entrar, já sabe que... Até uma pergunta, por exemplo, indiscreta às vezes, né? Porque culmina o ponto pessoal também, que é a questão, você pretende engravidar? Isso. Uma pergunta como esta, por exemplo, né? Você já sente ali um certo bloqueio, né? Exatamente. Já dá para perceber a preocupação que a empresa ela tem nesse aspecto. Então, a pessoa tem que ser verdadeira, evidentemente, e avaliar se vale a pena ou não, né? Prosseguir no processo. Perfeito, perfeito. Bom, gente, o Dia do Trabalhador, ou o Dia do Trabalho, ou o Dia Internacional dos Trabalhadores, ou a Festa do Trabalhador, é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, né? Celebrada anualmente no dia 1º de maio em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles, né? Esse é um dado importante que nós precisávamos trazer aqui para vocês. Bom, e vamos continuar aqui conversando, né, sobre os desafios do trabalhador moderno. Ainda temos alguns pontos a analisar naquela tela que a gente começou a falar, não é? Sobre as formas de se destacar no mercado de trabalho. Falamos aqui sobre o foco no trabalho, definir objetivos, que é fundamental, e investir em você, investir na sua formação, né, Antero? É importantíssimo isso, né? E hoje em dia, eu diria que é indispensável. Estudar, se capacitar, sempre foi bom, sempre valeu a pena. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Mas houve uma época, e não estamos falando de muitos anos atrás, que até você conseguia sobreviver nesse mundo aí dos negócios sem investir muito em capacitação. Hoje em dia, acabou-se. É indispensável hoje, Tem né? como, é questão de sobrevivência. Por quê?
Porque o que você aprende hoje, amanhã não serve mais. O nível de aculturamento das pessoas está andando numa velocidade. Eu sempre cito, quando faço palestra sobre isso, aquela música de Chico Buarque, né, que ele diz: o mundo passou na janela e só Carolina não viu. É isso que está acontecendo, o mundo está passando. E o trabalhador não pode ficar, não ver esse mundo passar. Então, mas eu já fiz um curso, já fiz um mestrado, já fiz um doutorado. Sim, não para por aí. Isso foi suficiente até ontem. Para amanhã não serve mais. Então, a capacitação, investir em você. E antigamente, e quando eu falo antigamente, volto a dizer, não é no século 20, por exemplo? 20. Século XIX. Há poucos anos atrás, era difícil você investir em você. A capacitação, o aprendizado era raro e custava caro. Muito restrito, não é? Muito restrito. Hoje, o conhecimento está acessível, de boa qualidade e a custo muito baixo ou até custo zero. Exatamente. É só a pessoa entender que se capacitar não é mais uma opção, é uma necessidade. Necessidade para se manter vivo, né? Sobreviver a concorrência do mercado, né, Priscila? É importante essa capacitação, né? Com certeza. E não tem mais a desculpa de não tenho tempo, é muito corrido, porque nós temos, né, ampliação aí da educação à distância. Então, o profissional ele tem a flexibilidade de adaptar, né, essa atualização, essa busca por conhecimento ao que for conveniente, o melhor para ele, né? Se for no final de semana, por exemplo, se for à noite ou pela manhã, então investir realmente não é tempo perdido, pelo contrário. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu percebo que muita gente tem uma dificuldade para administrar bem o seu tempo, não é? Existem inúmeras atividades, né, que a pessoa exerce, a pessoa é pai de família, a pessoa, né, tem que dar ali, prestar tempo para a sua família, o seu trabalho, né, os estudos. Então não é uma tarefa fácil administrar o tempo. Não sei se um profissional de coaching ou mesmo um psicólogo pode orientar melhor nesse sentido. Eu acho que o coaching dá uma orientação boa nesse sentido, da administração do tempo, sim, né? A gente trabalha nisso e é fundamental. Nós conversávamos um pouco sobre isso antes de começar o programa, sobre gestão de tempo. E sobre como é possível você aproveitar o tempo. Vou dar um exemplo de hoje. Pouco antes de sair daqui, eu recebo um e-mail da Sociedade Brasileira de Coach, que é a entidade onde eu fiz minha formação de coach há 10 anos atrás, que é dirigida por Vilela da Mata, que é considerado o melhor coach do Brasil, um coach que tem clientes no mundo inteiro. Muito bem. E ele me convidava, e todo mundo que recebeu o e-mail, para participar de um webinário amanhã. Olha, eu recebi o e-mail hoje, convidando para participar de um webinário absolutamente gratuito, onde ele vai passar uma série de conhecimentos a respeito de como está o mercado de coach hoje em dia. Detalhe, o webinário será amanhã às 5 horas da manhã, de 5 às 6. E ele avisando que escreva logo, porque a sala do webinário tem limite. Então veja só, a procura, 5 horas da manhã. Como é que eu não tenho tempo para fazer? Exato. Não dá para eu dizer que acordar um pouquinho mais tempo. cedo, né? Se organizar, né? Para poder acordar mais cedo, para poder fazer. Então, essa questão da formação, não é? A gente percebe que hoje está mais acessível, né? Com a grande rede de computadores, a grande mídia, não é? O acesso, de maneira geral, a sites, né? A instituições de ensino que oferecem, por exemplo, cursos gratuitos. Né? Tem aí o Sebrae, que oferece também, a Fundação Getúlio Vargas, cursos online gratuitos, né? E tantas outras instituições que, digamos assim, transferem conhecimento, repassam conhecimento para quem quiser realmente. Então não é tarefa, aliás, não é desculpa para aqueles que dizem que não tem tempo para a formação. Né? Indo mais adiante, temos aí mais algumas outras dicas, né? Formas de se destacar no mercado de trabalho. Pratique a empatia. Eu acho que isso aqui é um dos pontos fundamentais, né, André? Sim, e a maioria das pessoas nem sabe o que é empatia. Exato. Quer dizer, é difícil praticar alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. E a razão de que as pessoas não conseguem praticar a empatia
eu acho que a Priscila vai concordar comigo, é o seguinte: nós recebemos N treinamentos dentro das empresas, nas faculdades, nas entidades, existe, é só querer que tem. Agora, ninguém ensina a gente a viver. Verdade. A gente aprende técnicas para uma série de coisas e praticar a empatia é uma maneira de viver. Eu preciso entender o outro, saber como é que a outra pessoa pensa. Eu não conheço a mim, quanto mais aos outros. Exatamente. Né? Até recai num versículo da Bíblia, né, que a gente deve amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas como amaremos o próximo se nem nos amamos? Né? Então esse é um ponto importante de reflexão. Eu acho que empatia, vou trazer aqui minha reflexão também, é fundamental dentro do mercado de trabalho, no mundo organizacional. Porque essa pessoa que eu me relaciono pode ser futuramente uma pessoa que vai me indicar em alguma empresa ou em alguma função dentro da empresa. Então é importante, né, essa questão da empatia. Claro. Se eu aprendo a me conhecer, eu vou conhecer rapidamente quem é aquela pessoa que está na minha frente me entrevistando para me contratar. Exato. E a partir daí a empatia passa a ser uma coisa viável. Né? Que faz parte desse universo dos contatos, da rede de contatos, do networking, não é isso, Priscila? Sim, com certeza é muito importante o network nesse aspecto também, de o funcionário, ele entrou na empresa, né? Ele se tornou colaborador, então ele vai trabalhar em equipe. Isso. E como equipe tem um resultado. E pensar no seguinte, que fiz o meu, pronto, já fiz o meu, já fiz minha parte, acabou, não faço mais nada. Né? Então, hoje as empresas também buscam, não é, essa característica, essa competência da empatia do funcionário a ajudar uns aos outros nesse aspecto de que eu fiz o meu, terminei, posso ajudar o antero a concluir o dele. Exato. Então, os líderes, eles observam isso também. As empresas hoje estão em busca desse profissional, que tem essas habilidades, não é? Isso. Pois bem, muito bem. Olha aí, essa dica é importante para você que está nos acompanhando. Percebe aí que tem muitas coisas interessantes que vale a pena a gente adaptar ao nosso universo profissional, né, no dia a dia profissional? Pois bem, ainda tem mais, hein? Espere bem, olha. Seja organizado e pontual. Isso aqui é fundamental, né, Antero? Pontual e difícil de encontrar, né? Principalmente, eu sou nordestino, sou aqui de Olinda, faço questão absoluta de pontualidade, aprendi isso em casa, mas é impressionante como a gente tem que reconhecer que o nordestino pernambucano não é pontual. Não é pontual, verdade. E as justificativas são sempre as mesmas, né? Eu me atrasei por causa do trânsito, como se o trânsito tivesse mudado a partir de ontem. O trânsito é ruim faz muitos anos, né? Eu me atrasei porque moro longe. Não tem desculpa. A pontualidade é uma característica, porque quem não é pontual com o outro está roubando tempo do outro. E se a gente faz, eu não deixo ninguém roubar meu tempo. Não tem perigo. Então, eu não posso roubar o tempo de ninguém. Então, eu tenho que cumprir o horário. Claro que tem suas exceções, né? Claro. A exceção sempre existe, né? Uma pra doença, tudo, um negócio, claro, alguém familiar, né? Mas uma dica, quem consegue ser pontual se diferencia. É um absurdo isso que eu estou dizendo, mas é. A pontualidade, que devia ser uma coisa natural em todos, hoje é um diferencial. Perfeito. E os ingleses, que culturalmente se tem essa ideia, o senso comum, né? Diz que o inglês, né, por exemplo, o inglês ele é bem pontual, não é? Bem pontual nos seus compromissos, que a gente precisa aprender também com eles, não é? Bom, pratique a empatia, seja organizado e pontual. Olha outra dica, tenha iniciativa. O que seria isso, Priscila? Iniciativa também é uma competência comportamental, né? De não simplesmente, né, quando a gente busca um candidato, a gente busca ele ter conhecimento, que é o saber, ele ter habilidade, que é o saber fazer, e também a iniciativa entra justamente nisso. Ele tem conhecimento, sabe fazer, mas ele precisa ter iniciativa, porque se ele ficar só no campo das ideias, ele não vai trazer o resultado esperado. Ou seja, ele precisa ter ideias, ser criativo, né, mas também precisa ter iniciativa. Isso. Ele tem que fazer realmente
tem que executar, saber executar aquela atividade. Né? Muitas vezes, em reuniões que pode acontecer, está se pensando em solucionar algumas questões e o funcionário ele tem ideias maravilhosas, mas ele fica com medo, receoso de, será que vai ser aceita, será que não? Né? E muitas vezes o funcionário que ele tem empatia, iniciativa, ele vai simplesmente dizer, olha, minha ideia é essa, é uma sugestão. Então, vocês analisem aí e muitas vezes pode dar certo. Né? Então, a gente também tem que pensar que vale a pena, sim, colocar nossas ideias, né, de maneira pontual e trazer a conhecimento do nosso chefe imediato. Agora, é claro que é importante a pessoa ter a noção exata ali, ou pelo menos perceber o ambiente, a conversa, né, se aquela ideia deve ser pontuada naquele momento, né, porque às vezes se traz uma ideia num momento inoportuno e digamos que é rejeitada essa ideia. Né, então é importante ter essa visão mais global, né, do ambiente, ver se é o momento exato interessante, propício para isso ou não, né, Antero? E cabe ao gestor incentivar essas ideias, Perfeito. Porque na hora em que eu coloco uma ideia, num momento inapropriado, uma ideia que foge àquilo que a empresa está querendo, e naquele momento eu sou criticado, você talvez não traga mais. Não trago mais. Aí chega no que a Priscila falou, eu tenho medo de que a minha ideia seja rejeitada. Isso, né? Isso. A empresa precisa acreditar que o erro é uma coisa boa. O erro não existe para ser evitado, porque as pessoas precisam ter a disposição para errar. Exato. E a empresa precisa aceitar o erro com naturalidade. Até porque a gente não tem tantas certezas sobre tantas coisas, né? Principalmente no ambiente organizacional, no bojo, no geral, né? Porque hoje tem uma competição muito grande, né? São muitas empresas, muitos serviços, né? Muitas atividades e por essa concorrência, às vezes você precisa, digamos assim, tentar ver se vai dar certo para dar continuidade ou mudar a estratégia, né? É importante se dizer isso, né, Antero? Isso. E aí eu chamo só atenção para um tipo de pessoa que existe, que, como diz um mestre, que eu não vou me lembrar quem é importante ter a iniciativa, mas também é importante ter a acabativa, porque tem gente que só quer ter iniciativa, só quer colocar ideias, mas não consegue realizar nada daquilo que se propõe a fazer. Por N motivos, que não vem ao caso agora, mas existe isso. Né? Perfeito, perfeito. Não sei se a Priscila quer pontuar alguma coisa, pode ficar à vontade nessa questão que a gente já falou aqui. Não. Tranquilo, né? Antero já estou. Muito bem. Então, eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, rapidamente, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras dicas importantíssimas. Você está anotando aí esses pontos importantes que estamos trazendo aqui? Anote, hein? Anote, porque vai servir para toda a sua vida profissional e na vida pessoal também, por que não assim dizer? Tem alguns pontos aqui importantes que estamos discutindo que vale a pena também trazermos, né, levarmos ao lado pessoal também. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E, gente, o número de trabalhadores sem carteira assinada saltou de 10,4 milhões em 2014 para 11,2 milhões em 2018. Seria uma alta de 7,8% nesse período. E é um tema importante este, não é? Porque as pessoas estão em busca, inclusive, de uma melhoria na sua vida, não é? Criam seu próprio negócio, o que é interessante também. Mas hoje no Brasil, por exemplo, nós somos considerados a nível internacional como um dos países com maior número de empresários ou pequenos empreendedores. Isso mesmo. E vamos ouvir também aqui um conselho, talvez, né, para as pessoas que queiram abrir um próprio negócio, né? Se é isso mesmo, né? Fazer um planejamento. Eu queria ouvir o Antero Barbosa trazer uma reflexão breve sobre isso. Eu diria que nós todos temos que começar a nos preocupar mais em trabalho do que em emprego. A tendência do mundo moderno não é ficar privilegiando empregos. Então, a gente tem N maneiras de sobreviver, de gerar renda, e a gente precisa pensar nisso aí.
eu preciso me capacitar, preciso me preparar para enfrentar esse mundo. E esse é um mundo que não deverá faltar trabalho, mas poderá sim faltar emprego. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Anote todos os pontos que estamos trazendo aqui, hein? Vamos à próxima tela com algumas dicas, orientações que são fundamentais. Olha só, essa tela vem trazendo informações sobre os desafios de um emprego novo. Olha só, primeiro ponto, aprender novos processos e procedimentos. Vou pedir aqui para a Priscila Calado, que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas, refletir sobre esse ponto. Sim, é muito importante que o candidato que esteja buscando uma recolocação ou até mesmo buscando uma nova experiência, ele esteja atento a aprender novos processos e procedimentos, né, através de sistemas, que hoje nós temos excelentes sistemas, né, e empresas boas, elas também vão possuir sistemas. Então, se você está em busca de emprego, né, está mirando aí uma empresa ou uma multinacional, então você tem que avaliar justamente isso. Que sistemas, que processos, que procedimentos padrões que se usam nas melhores empresas você domina. Muito bem, muito então bem. Seria excelente que você buscasse justamente esse conhecimento. Perfeito, perfeito. Não sei se o Antero Barbosa, né, que é coach e também consultor em gestão empresarial, né, gestão empresarial, quer acrescentar algum ponto? Eu gostaria, na minha experiência mais como consultor de gestão, eu enfrento essa dificuldade, né? As pessoas têm procedimentos estabelecidos, quando tem, né? Tem procedimentos estabelecidos, se agarram àqueles procedimentos, e isso está na alta gestão, não está embaixo, é a alta gestão que define isso. E não querem mudar esses processos e esses procedimentos, mas sempre foi assim, eu sempre fiz assim e deu certo, né? Querem que os resultados mudem para melhor, mas não querem mudar a maneira de fazer. Querem continuar, às vezes, com formulários antigos, processos em duplicidade, muito retrabalho, excesso de controle que é mais caro do que a perda que ele evita. E as pessoas precisam estar abertas a aprender novos processos e procedimentos. Por isso que é importante estar sempre antenado com o que o mercado está trazendo de novo, não é? Fazendo o curso de formação, especializações, o que vai abrir mais um pouco o leque, né? Palestras, né? Importante, para abrir mais a mente com relação a essas novidades, não é? Outro ponto interessante também, dentro desses desafios de um emprego novo, é conhecer o novo chefe e os colegas. Isso aí é importantíssimo, inclusive acrescentando aquela questão da empatia, né? É importante, né, Priscila? Sim, com certeza é fundamental para que o novo colaborador ele possa, sendo empático, né, através da dinâmica que acontece, cada empresa tem uma dinâmica, cada equipe, cada setor tem a sua dinâmica específica. Então, ele conhecendo o chefe, conhecendo os colegas, os procedimentos que eles realizam, as atividades, é muito importante porque ele vai saber quando tiver a oportunidade como agregar, como pontuar, como trazer novas ideias. Ele vai, através desse conhecimento aí, dessa observação com a chefia, a equipe, ele vai saber que agora é o momento de eu colocar a minha ideia, ou então não é o momento ainda, né? Então, é realmente muito importante. Perfeito, perfeito. Ainda também tem outros pontos aqui, olha só, lidar com novas tecnologias e adaptar-se à cultura da empresa. Então, 2 pontos essenciais também dentro desses novos desafios, né, Antero? O lidar com novas tecnologias, eu diria que é um problema, vamos dizer assim, quase insolúvel, porque quando a gente lida com a tecnologia, aprende, ela já mudou. Exatamente. Eu assisti uma entrevista do mestre Silvio Meira, há uns dias atrás, onde ele falava isso. Quais são as profissões do futuro? Você pode listar 5, 10 profissões, mas essa lista, o ano que vem, está desatualizado. Exatamente. Porque as tecnologias vão se alterando, vão se modificando e hoje em dia é muito rápido. Cadê as videolocadoras? Né? Não existem mais. Não existe mais. Eu tive cliente de videolocadora há 6 anos atrás.
uma rede de locadora aqui de Recife, eu fiz consultoria. Acabou o negócio. Então, as tecnologias têm que aprender a lidar, mas é um aprendizado diário, permanente, porque as tecnologias mudam mudança, numa velocidade muito rápida. Verdade. E adaptar-se à cultura da empresa, o que também não é tarefa fácil. Mas é aquilo que também, não é, a Priscila comentou muito bem, sobre, antes de você entrar na empresa, você saber, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, não é? Como é que funciona? Qual a missão, visão, valores dessa empresa? Recai muito nesse ponto, né? Logo no início, na entrada, não é? Na porta de entrada mesmo, né, Priscila? Sim. Muitas vezes nós recebemos o candidato no processo seletivo e ele não sabe nada sobre a empresa, ele não sabe o produto, se é serviço, ele não sabe quem são os fornecedores, ele não sabe quem são os clientes principais, ele não conhece a visão, os valores da empresa, ele simplesmente enviou o currículo e foi chamado. Então acontece isso e a importância de adaptar-se à cultura, mas conhecendo a cultura é justamente que eu me identifico com a cultura da empresa porque eu sei que dentro da cultura da empresa está trabalho em equipe, está a liderança, está a empatia, está a organização, pontualidade. Então, isso vai ser muito bacana para aquele colaborador que também possui essas competências e essas características, né? Então, se o colaborador ele é organizado, ele é pontual, ele é empático, se ele for para uma empresa que não possui esses valores, ele vai se sentir muito desmotivado, né? Ele vai se sentir, assim, desenquadrado ali, né? O que não é bom para os resultados finais. Então, essa adaptação da cultura também acontece, mesmo um funcionário que pesquisou, que investigou, conheceu e já conhece a empresa, é necessário ainda assim se adaptar, porque, como a gente já mencionou anteriormente, a questão da dinâmica, né? Até mesmo um mesmo procedimento que pode acontecer numa empresa de rádio e TV, por exemplo. A dinâmica que acontece em uma não é igual à outra. Exato. Muda, né? Até porque a proposta é diferenciada, passa a ser diferenciada de uma para outra, né? Exatamente. E o conteúdo também, né? Nesse sentido. Bom, nós falamos sobre esses pontos que são fundamentais dentro desses desafios de um novo emprego, mas é uma coisa interessante que a gente até comentou aqui em off, não é? A gente conversou em off, foi justamente sobre, no processo seletivo, por exemplo, a gente pode receber inúmeros currículos e muitos deles não sabem o seu objetivo, o objetivo para a vida profissional, por exemplo. Quando você lê um currículo e vê que a pessoa está direcionando para várias funções dentro da empresa, não é? Mas não foca em um só. Para o recrutador, ao ver um currículo desse, não é? Ele é visto, a pessoa é vista como uma pessoa que, digamos assim, que dizem no adágio popular, é pau para toda obra, como diz assim, não é? Ou uma pessoa que não tem foco, que não tem objetivo e, por conseguinte, é visto de forma negativa pela empresa ou não? Sim, é visto como forma negativa, por quê? Porque aquele colaborador ele não sabe o que quer, ele não tem foco. Então, dificilmente ele vai permanecer na empresa por muito tempo, né? É muito comum não só receber currículos, né, nesse mesmo formato de um objetivo assim, totalmente amplo, de às vezes várias funções e em até áreas diferentes, como também um único currículo engessado para várias funções, né, que muitas vezes é enviado para 10, 20 empresas, em cópia oculta, por exemplo, né? Então, se você está buscando emprego e deseja realmente chamar uma atenção positiva para o recrutador, acrescente no seu currículo, no corpo do e-mail, um texto, se apresentando como profissional, fale da sua experiência de maneira clara e objetiva, pontue a sua experiência na área que também traz em conta a questão de que buscou conhecer aquela empresa, se identificou com os valores, com a missão da empresa, né, como profissional, mostre que tem objetivo, que tem meta também, que busca realizar uma carreira naquela área. Isso é muito importante, porque nós recebemos
né, centenas de currículos. Então, o currículo que ele estiver mais dentro daquelas atividades que buscamos, ele vai chamar mais atenção de maneira positiva, porque o candidato ele vai colocar e vai se pontuar como um profissional que sabe do que está falando, que sabe qual o trabalho que ele vai realizar na empresa. Perfeito. E por falar em novas tecnologias, por exemplo, tem uma ferramenta, uma rede social que é indispensável para você, por exemplo, se relacionar com vários outros profissionais, né, as empresas, os gestores, não é? E recrutadores também, que é o LinkedIn. Não é? Eu queria, inclusive, ouvir aqui um pouquinho os nossos convidados nos orientarem melhor sobre a utilização dessa ferramenta, que tem crescido muito, não é? O uso de maneira geral. Queria ouvir aqui do Antero, por exemplo, lá no LinkedIn você pode se relacionar com inúmeras pessoas do universo corporativo, não é? Então, é importante a pessoa estar antenada na boa utilização dessa ferramenta, né, Antero? Claro, isso é uma ferramenta que está à nossa disposição, de graça, produz resultados muito bons e, às vezes, a gente não explora convenientemente. Eu mesmo me penitencio, eu poderia tirar muito mais proveito do LinkedIn, mas termina você priorizando outras coisas, mas é um erro. O LinkedIn é uma rede social interessantíssima para network, para conhecimento, porque as pessoas postam artigos. Eu já fiz isso. Já fiz textos, já escrevi, deu uma boa repercussão, mas depois você vai, como sempre, a gente... várias outras atividades, né? Mas é uma coisa que precisaria ser priorizado, sim. Uma coisa interessante que eu vejo no LinkedIn são as recomendações. Tem alguns profissionais que trabalharam com você ou que tiveram algum tipo de experiência, não é? Seja até na faculdade ou mesmo no trabalho, de modo geral, e que tem o que falar sobre a pessoa, por exemplo, e recomenda aquela pessoa. E fica lá no perfil, lá embaixo, as recomendações, o que é bastante positivo para o profissional que quer se recolocar no mercado de trabalho ou que quer uma nova oportunidade, não é isso, Priscila? Sim, com certeza é importante, né, a gente se utilizar, né, dessas ferramentas para que a gente possa se tornar mais visível, né? Como tem um ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então é importante sempre manter atualizado, LinkedIn, né? O currículo sempre pronto, né? Porque pode acontecer de você surgir, esperar, né? Pode sim surgir uma entrevista, de amanhã uma entrevista e ainda precisa atualizar currículo, estar preparado sempre em questão de buscar conhecimento. Uma segunda língua também, que é muito importante, é um diferencial no currículo. Agora, sim, pois não, Antero, quer acrescentar? Eu ia lembrar novamente Silvio Meira, porque Meira é uma cabeça pensante fantástica, né? E foi uma entrevista que eu vi agora, esse fim de semana, eu acho. E o tema era esse, interessante. E a pergunta era, né, o que o candidato a emprego deveria se concentrar nos próximos anos. E ele falava o seguinte: primeiro, você precisa saber português, matemática e 2 línguas, a sua e mais 2. Segundo, você precisa conhecer de informática, não precisa ser um profissional da área de informática, mas você precisa conhecer de informática. E terceiro, precisa ser uma pessoa atualizada, bem informada, sabendo o que está acontecendo em volta de você. Ele disse: não se preocupe muito com a profissão, porque a que você escolher vai mudar. Ah, mas tem profissões que não mudam, a medicina, o direito, mudam sim. Outro dia eu fui num médico ortopedista cuidar de um problema de ombro, e também eu estava com um problema de mão, aí ele disse: você podia ver isso aqui? Eu disse: não, isso é com um especialista em mãos. Isso não é uma crítica. É uma constatação. O advogado também se especializou. Exatamente. Né? O médico se especializou, os professores, os coaches se especializam. Existe coaching para pessoas, coaching para executivos, como eu faço, coaching para empresas, existe psicólogo clínico, psicólogo para atuar dentro do processo de seleção, nós estamos conversando também, organizacional. Né? Então, é preciso estar atualizado. Seja qual for a sua escolha, se mantenha atualizado, conheça 2 línguas e saiba português e matemática. Ele disse até que no Porto Digital não falta emprego.
Há vagas que não conseguem ser preenchidas. E tem 30 mil pessoas trabalhando lá. Nossa, ainda tem vaga, 30 né? mil pessoas e não consegue. E a pergunta era, qual é o diploma que a pessoa tem que levar, qual é a formação? Isso não importa. Nós não estamos procurando canudos, nós estamos procurando conhecimento. Chegue lá sabendo português, matemática, 2 línguas e uma pessoa atualizada, o resto você vai... Informática, né? Não dá para você ser leigo. A informática é a datilografia do mundo de hoje, né? Exatamente. Eu fiz datilografia há muito tempo atrás. Tinha que fazer. Eu pensava que na época era o bom do momento, Sem né? datilografia não tinha emprego. Exatamente. Era a condição básica. Curso Hoje Mauel. é informática. Isso. Curso Mauel, né? 90 toques por segundo, mesmo, tinha que mesmo. dar. Era agilidade, né? Pois é, hoje já ficou meio obsoleto, né? Porque não tem mais esse uso, né? Então é preciso sempre o profissional estar antenado, né, sobre todos os aspectos que permeiam o futuro. E o trabalhador, principalmente o trabalhador moderno, deve estar antenado a essas questões. Mas tem um outro ponto importante que eu queria explorar aqui mais vocês, é com relação à inteligência emocional. Um tema bastante em evidência, não é? As pessoas têm falado bastante, têm saído em muitos periódicos aí, pesquisas, matérias específicas sobre esse tema, mas para explicar melhor, sendo bem didático aí para o nosso telespectador, o que seria inteligência emocional, Priscila? Inteligência emocional é uma competência comportamental que se busca hoje em dia, que em situações adversas ou em situações em que a emoção vai aflorar, o colaborador ele vai ter o controle das suas emoções naquele momento para dar continuidade à sua atividade, ao trabalho em equipe, e de uma maneira que não afete a sua produtividade, mesmo dentro de uma situação adversa, né, negativa, que saia, vamos dizer assim, do padrão ou do controle, mas a pessoa vai permanecer e concluir aquela atividade. Agora, será que existem algumas técnicas que podem ajudar a pessoa a ter esse controle emocional, essa habilidade ou não, Antério? Existe sim. Eu prefiro optar por uma só, que eu acho que é bem prático. Eu acho que grande parte das dificuldades que a Priscila falou, que a gente encontra dentro das empresas, né? Desde desentendimento com o chefe, mudou a maneira de fazer, a gente se perde. O processo mudou. O processo, enfim, tudo isso perturba a cabeça da gente que está trabalhando. Mas, para mim, um grande motivo disso tudo é as divergências de opinião. Que é coisa natural, cada pessoa dentro da empresa pensa de uma maneira, e nós, seres humanos, temos o hábito de achar que existe 2 opiniões, a minha que é certa e a dos outros que é errado. E isso aí não contribui em nada para o relacionamento, para eu equacionar esses problemas que é a inteligência emocional. Como é que eu controlo minhas emoções? Se eu entender que eu não devo buscar em cada uma das pessoas a minha ideia ou a sua ideia, o que seria um pensamento binário, a minha ideia ou a sua. Por que eu não penso a minha ideia mais a sua ideia? A partir da hora que eu aceito a minha, não vou abrir mão da minha só porque a sua é diferente, mas eu entendo que você não é ruim, não é errado, não é incompetente, apenas porque pensa diferente de mim. Se eu entender isto, eu consigo administrar os conflitos, administrar as crises, né, que existem dentro das empresas com um pouco mais de facilidade. Perfeito, perfeito, Antério, perfeito, Priscila. A gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa, né, por sinal, bem instrutiva. Eu acho que o telespectador está gostando também deste bate-papo, não é importante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais outros pontos importantes. Não saia daí. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia para falar mais sobre os desafios do trabalhador moderno. Hoje estamos recebendo o Antério Barbosa, que é coach e consultor também de gestão empresarial. Além dele, também estamos contando com a presença da Priscila Calado, ela que é psicóloga de recursos humanos, especialista em recursos humanos.
E vamos continuar a nossa conversa. Temos alguns pontos importantes que a gente vai analisar aqui. Olha só, nessa próxima tela, a gente tem as seguintes informações, né, que são referentes aos problemas mais frequentes no ambiente de trabalho. O primeiro deles, ruído na comunicação, não é? Isso aqui é importante a gente frisar, não é isso, Antério? Os ruídos que existem na comunicação e também a ausência do feedback. O ruído na comunicação anula a comunicação. Não é? Exato. Do mesmo jeito que o ruído aí no seu ponto não lhe permitia continuar conversando, o ruído na comunicação trava tudo. Não Perfeito, é isso, Priscila? Sim, sim, com certeza. Se há algum ruído, o resultado final ele poderá ser alterado e, consequentemente, negativo e gerar um retrabalho. Perfeito, perfeito. Outro ponto, não está aqui, né, mas vale a pena a gente salientar a questão da própria gestão, a liderança, não é? Às vezes existem alguns ruídos, algumas diferenças, algumas dificuldades que podem prejudicar o andamento do processo como um todo, né, Antério? Eu diria que praticamente 100% dos problemas que as empresas enfrentam ou é um problema de gestão ou é um problema de liderança. E os outros problemas são consequência desses dois. E às vezes, quando eu chego numa empresa, o empresário diz: o meu problema é a minha equipe que não funciona. Trabalhe a minha equipe para que ela possa mudar os resultados da empresa. Mas eu pergunto, há quanto tempo essa equipe existe aí? Há quanto tempo você está aí? E por que não mudou a equipe? Não tem como eu, gestor ou eu, líder, atribuir à minha equipe os resultados negativos. Aquela equipe é minha equipe, ela está ali porque eu escolhi, porque eu contratei, porque eu mantenho ela. Então, o primeiro passo para resolver o problema de gestão e o problema de liderança é que o gestor ou o líder assumam isso. Todos os problemas que eu tenho dentro da minha empresa, de gestão e de liderança, a responsabilidade é minha. Se eu não me mexer, eu não vou resolver. Não adianta eu delegar, não é delegar, é eu atribuir esses problemas à minha equipe. Buscar culpados nesse sentido, Buscar né? culpados. Não é interessante de maneira alguma, né? Não existe, tem que assumir e tem que resolver. Eu vou tomar 30 segundos para contar uma história que eu sempre conto. Há muitos anos atrás, quando eu estava passando num processo de promoção dentro de uma empresa, uma multinacional que eu trabalhava, o diretor me fez uma pergunta: você se considera um bom líder? E eu, claro, me candidatando aí uma promoção, um cargo de gerência, eu fui defender meu peixe e fui explicar por que eu me considero um bom líder. E aí ele me perguntou: se eu consultar todos os seus liderados, se eles pensam que foi uma coisa muito boa, ou talvez a melhor coisa que aconteceu na vida profissional deles, ter você como líder deles, será que todos vão responder sim? E eu disse: não, acredito que todos não. Ele disse: então não se considere um bom líder. Você só pode se considerar um bom líder quando os seus liderados pensarem isso de você. E aí, para completar a pancada em cima de mim, ele ainda disse: sabe quando você vai conseguir isto? Nunca. Então, você não tem alternativa. O líder tem que desenvolver a sua liderança todos os dias, a vida inteira. Nunca pode parar de se capacitar, desenvolver, entender os seus liderados, aprender como lidar com eles. É uma coisa, é assim feito a, vamos dizer, uma coisa que a gente não pode perder. E a gente, se não lutar a vida inteira, a perfeição, por exemplo. A busca pela perfeição. A busca pela perfeição é uma busca eterna. Eu sei que nunca vou ser perfeito, mas ai de mim se não buscar. A busca pela liderança é mais ou menos isso. E como o líder acha que ele é 100%, o problema está embaixo dele, aí ele nunca consegue resolver. Tem que começar pela liderança. E ainda falando sobre essa questão de liderança, existem diferenças, né, Priscila, entre, por exemplo, quem é um chefe e um líder, não é? Não só no significado da palavra em si, mas na prática, não é? Sim, com certeza. A liderança é algo que vai se desenvolver. Hoje a gente encontra muitos chefes, né, nas empresas, mas que não são líderes. Não é verdade, Antero? O chefe você resolve dando um crachá a ele. Eu como gestor, eu dou um crachá de chefe, de encarregado, de supervisor, de diretor, eu dou a qualquer um.
Mas isso não tem nada a ver com liderança. Né? A liderança, eu não posso dar um crachá de líder. Aquele líder vai ter que se transformar num líder. É ele que tem que se transformar em líder, e não eu dar um crachá de líder. De chefe eu posso dar para quem eu quiser. Isso mesmo, Antério. Agora, Priscila, com relação à inteligência emocional, acho que se aplica também a esse modo disciplinar também, a disciplina também do profissional, não é? Sim, com certeza. A questão da disciplina é uma competência comportamental, né, que é hoje muito observada e exigida no mercado de trabalho para o profissional. Por quê? Porque abrange organização, abrange pontualidade, abrange empatia, abrange seguir as regras da empresa, as normas da empresa. Então, se nós recebemos um candidato que tem um excelente currículo, o currículo dele é assim, impecável, porém a questão comportamental ele deixa a desejar, que isso pode levá-lo ao desligamento. É um dos fatores que mais fazem com que pessoas sejam desligadas das empresas, não é isso, Antério? A questão emocional, a questão da disciplina em si, não é isso? Isso, a pessoa tem que entender que quando ela entra numa empresa já existiam as normas, as regras, e ela tem que seguir. Ela não entrou para ser a dona da empresa. Não é? No dia que ela for dona da empresa dela, e tem mais, olha o que eu ia dizer e já me arrependi. Eu ia dizer que quando a pessoa for dona da empresa dela, ela pode definir as regras. Às vezes nem assim consegue. Então, é muito difícil definir as regras. Então, quando eu entro na empresa, essas regras já existem, eu tenho que me adaptar a elas. Cada um não pode criar as suas próprias regras dentro da empresa. Perfeito, perfeito. A gente passou direto aqui, a gente falou sobre ruído na comunicação, mas não falamos sobre a ausência do feedback. Não sei se os dois aqui estão, digamos assim, uma dependente da outra, ou são fatores diferenciados, não sei. Antério pode me ajudar nesse quesito. Não, são bem diferentes, embora o feedback também seja uma comunicação. Uma resposta, não é? Mas ele tem um objetivo específico, que é a resposta, né? E é interessante como os líderes falham nisso, né, Priscila? Eles não têm o hábito, muitas vezes não sabem dar feedback. Feedback para eles é sinônimo de repreensão. E aí não funciona, né? Porque eu me assusto quando vejo numa empresa um funcionário ser desligado e isso ser uma surpresa para ele. Ele não esperava ser desligado. Como assim? Se eu tenho um processo de liderança bem estabelecido, se eu trabalho com avaliação de desempenho, se eu converso, se eu tenho uma boa comunicação, se eu dou feedback a ele, ele sabe se ele está bem na empresa, está mal e sabe se está correndo risco de ser desligado. Mas, no entanto, é muito comum a gente ver o funcionário sair e não ter a menor ideia por que está saindo. Muito bem. Temos outro ponto aqui também, olha só, promoções erradas. Isso aqui também eu acho que prejudica, né, nesse processo de modo geral, né? Sim, com certeza. Todos esses pontos levantados remetem à liderança, né, à gestão, né, porque o líder ele tem que estar atento justamente à comunicação que acontece, se acontece de maneira correta. Ele tem que justamente dar esse feedback para o funcionário, seja ele positivo ou pontos a melhorar, né, que é necessário para o crescimento profissional de cada um da equipe. A questão da disciplina também, se tem um funcionário indisciplinado, né, um colaborador que precisa trabalhar essa questão comportamental, também vai partir da liderança, da gestão. E no final, se não houver essa gestão, vai ocorrer promoções erradas, né, que já vai ser como um resultado de outros pontos, né, que vão remeter a esse final aí de promover alguém que já mostrou que não tem uma boa comunicação, que não aceita bem feedback, que não dá abertura para receber feedback, né, que é importante que o colaborador dê abertura para receber feedback, né? E também, se o colaborador já mostrou não ter comprometimento, né, não ter organização, não trabalha bem em equipe, por que promovê-lo? Né? Que critérios são esses? Porque isso pode acontecer justamente no equipe, né? É bom a equipe saber quais os critérios que está sendo avaliada,
Até né? para ele poder se empenhar, né? Se Justamente. caso fizer parte do objetivo de vida profissional dele, ele se empenhar para poder galgar aquela posição também, não é isso? Isso. É um erro muito comum, eu promover quem está indo muito bem na função atual, sem me preocupar em saber se aquela pessoa está preparada para assumir a nova função. Então, eu tenho um excelente vendedor, eu promovo ele para supervisor de vendas. Perco um excelente vendedor e ganho um supervisor de vendas ruim. Por isso que o gestor tem que avaliar muito bem, colocar na Muito balança, bem. né? Isso. Não é tarefa fácil também, né, para o gestor. Isso. Agora, promoções erradas também me remete a outro raciocínio. Quem quer ser promovido sempre se acha preparado para ser promovido. E toda vez que ele não é promovido, ele se sente mal, se sente injustiçado, até se desmotiva, né? No entanto, vamos pensar num bom líder ou um bom gestor. Na vida dele, ele tem a oportunidade de fazer muitas promoções. E eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha sido promovido e chegou para esse líder para dizer: eu não mereço isso, você está sendo injusto comigo. Isso não existe. Quem é promovido sempre acha que a promoção foi justa, mas é injusto quando eu não sou promovido. Exato. Infelizmente, a gente precisa fazer esse raciocínio, essa reflexão, para a gente tentar entender melhor. Isso. Agora, uma coisa interessante também, a gente falou aqui da motivação, né? O que será que motiva o trabalhador a executar aquela atividade, a exercer aquela profissão, a estar naquela empresa, não é? Enfim, isso é um outro fator importante. Eu acho que a Priscila pode contribuir muito aí, trazendo essa reflexão, né? O que motiva a pessoa, o que deve motivar, não é? É um trabalho de reflexão mesmo para cada profissional, né, Priscila? Sim, com certeza, aos profissionais, né, que estão nos ouvindo, eles devem refletir sobre essa questão, se aquelas atividades que desempenham a área de atuação é aquilo que realmente desejam para si, para desenvolver, né? Às vezes é um ponto que entra o antero, o coach, para um ponto de mudança. Não estou satisfeito hoje com a profissão que exerço e quero uma mudança. Qual seria a melhor área que eu deveria, né, estar fazendo essa transição? Então, o coach ele também ajuda nesse ponto, né? O psicólogo também ajuda nisso, nessa questão de orientação vocacional, para ter essa escolha, que seja uma escolha assertiva, para que lá na frente não gere assim, prejuízos de tempo, de dinheiro investido, né? Então, a questão do saber o que quer, do objetivo, isso tem que ser realmente bem determinado. Existe diferença entre a motivação e o estímulo ou não? São basicamente as mesmas coisas ou não, Antero? Não, eu diria que a motivação verdadeira é a que vem de dentro para fora. Ou seja, da própria pessoa. Da própria pessoa. O estímulo pode ser um dinheiro, pode ser uma promoção. É um fator externo. É um fator externo. Na prática se mistura muito isso, chama-se tudo de motivação, né? Mas tecnicamente falando, a motivação tem que vir de dentro. Eu poderia dizer, motivação é eu encontrar para o meu liderado um motivo para a ação dele. Não eu gerar um estímulo externo, que é bom, funciona em muitos casos. Mas quando a gente falou de propósito, lá na frente, no começo do programa, né, de eu estar fazendo um trabalho que está aliado com os meus objetivos, com os meus propósitos, com a minha felicidade, está nisso. É mais fácil se você está atuando na área que você quer, que você está feliz com aquilo, eu encontrar motivação para você. E os líderes não estão preocupados em entender o que o liderado precisa para se motivar. Tem umas regrinhas de motivação e ele segue aquela regra. Eu vou dar um prêmio para quem conseguir não sei o quê, e vou dar um tapinha nas costas, né? Vou dar uma promoção e às vezes a promoção desmotiva. Motivação é uma coisa muito importante no processo de liderança. Agora é importante também entender, né? Eu acho que o coach tem essa função, né, mais essencial no sentido de entender melhor as motivações da empresa, o clima organizacional como está, se aquele profissional está apto, está digamos assim,
aberto a novas oportunidades, não é? O que é que ele espera? O coach tem muito essa tarefa, não é? Essa é a tarefa mesmo do coach, principalmente um coach empresarial ou coach executivo, que é a minha especialização. Raramente eu faço coach para pessoas, eu faço para executivos ou para empresas. Mas é por aí. O coach na empresa, ele vai conseguir que as pessoas achem as suas próprias soluções. Enquanto consultor, a empresa me paga para eu levar o meu conhecimento, a minha experiência, aquilo que eu já sei. No coach, esse meu conhecimento não interessa. Interessa o conhecimento que já existe lá dentro e que não está sendo convenientemente explorado. Então, o coach não opina, o coach não resolve problemas, mas o coach faz com que as pessoas consigam entender como isso funciona e elas próprias resolvam seus problemas. Agora, Priscila, o clima organizacional, ele deve ser bem trabalhado. Acho que pegando o gancho ainda sobre essa reflexão, o ambiente de trabalho deve ser bem mais trabalhado, né? Se conhecer como está a saúde do clima organizacional é fundamental para o gestor, para o líder de maneira geral, não é? Sim, sim, com certeza é importante, né? Porque conhecendo o clima organizacional, né, muitas vezes o psicólogo ele faz, né, por solicitação do gestor, uma pesquisa de clima organizacional, para que avalie e retire pontos. Agora, é importante que, se a empresa deseja fazer uma pesquisa de clima, a empresa também tem que estar pronta para mudanças. Isso. Porque depois que são levantados os pontos, já vão gerar expectativas. É outra questão da motivação também, voltando, que é importante, é uma das competências mais importantes comportamentais, a automotivação. Na busca de conhecimento, né, que não vai ser algo que vai fazer com que eu busque conhecimento, vai partir de mim, a motivação tem que ser intrínseca, né? Ela é intrínseca, então eu vou buscar porque eu tenho os meus motivos. Até mesmo um mestre, né, que eu considero como mestre, Eliabe Serafim, ele diz que a pirâmide Nosso amigo Eliabe. Ele diz que a pirâmide de Maslow está invertida, que se mudou. Realmente, Isso, hoje nós buscamos uma autorrealização. Isso. Não é mais satisfazer as necessidades básicas, não é mais. Está invertida hoje em dia. Exato. Você vê que o mundo realmente está em constante mudança e as coisas também estão se invertendo, não é? Bom, gente, o tempo foi embora do programa, a produção está nos avisando, não é? E nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês, começando pelo Antério Barbosa. Pode deixar as considerações finais. Ok, obrigado, Felipe. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade. Para mim é sempre muito bom quando eu posso falar sobre esses assuntos, né? Como coach, eu penso sempre que tem hora que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, mas o coach não pode apenas trabalhar nesses momentos. Cada oportunidade, sei lá, nós falamos 1 hora e meia, não sei quanto tempo foi, Isso mesmo. Mas se tudo tiver sido perdido, mas uma única palavra, uma única ideia que eu ou a Priscila tenhamos passado, for suficiente para mudar para melhor um pouco a vida de uma única pessoa, eu acho que valeu a pena nós todos estarmos aqui. Né? Muito bem. Obrigado, Antério. Antério Barbosa é coaching e consultora em gestão empresarial. Também agradecemos à doutora Priscila Calado, ela que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas, também pode deixar as considerações finais. Sim, também estou satisfeita e feliz por estar participando do programa. E compartilho do mesmo sentimento de Antério, que acredito que muitos, né, jovens e profissionais estão em busca de recolocação, precisam, né, investir, e acredito que nós trouxemos, né, umas dicas importantes que, se aplicadas, trarão diferenças e bons resultados. Muito bem, verdade. De fato, se você aplicar todas as informações que nós trouxemos aqui e refletir sobre elas, a sua vida vai ser um pouco mais diferente, não é, do que você está esperando, né? Queremos agradecer a você também pela sua audiência, lembrando que temos um novo encontro marcado, não é? No próximo programa. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até mais.